Olá pessoal, vamos continuar a leitura do livro O Papel da Mulher, Perspectivas do Novo Testamento, do Dr. Neil R. Lightfoot, traduzida e publicada pela editora Vida Cristã. Já fizemos o primeiro vídeo e hoje nós vamos entrar no capítulo 2, que vai falar sobre 1 Coríntios 7 e 1 Coríntios 11. E diz assim: na obra de Eurípides, Medeia, surge um vislumbre de que a mulher, como expressada pelo ato vicioso de Medeia, irá finalmente corrigir todo o mal que lhe foi feito. O coro canta que, abre aspas, a alvorada de honra está surgindo para o sexo feminino, fecha aspas. O cenário da peça de Eurípides é a antiga cidade de Corinto. Quase 500 anos depois de Medeia, a mulher realmente teve sua alvorada em Corinto, com a primeira visita de Paulo àquela cidade. Paulo veio proclamando Cristo e este crucificado, e com a sua pregação o papel da mulher começou a tomar novas dimensões. O evangelho pregado por Paulo vinha acompanhado por ofertas de liberdade, tanto para mulheres como homens. Pelo que indica a correspondência de Paulo com eles, os coríntios, como os gálatas, tinham sido chamados para a liberdade, Gálatas 5,13, e deviam permanecer firmes em sua liberdade, Gálatas 5,1. Os gálatas, e com certeza também os coríntios, ao serem batizados, encontraram em Cristo a liberdade que não conhece barreiras, nem judeus, nem gregos, nem escravos, nem libertos, nem homem, nem mulher. Gálatas 3:28. Nesses últimos tempos, Paulo tem sofrido bastante nas mãos dos defensores da libertação da mulher. Ele tem sido feito repetidamente o bode expiatório, o clássico calvinista, ou melhor, chauvinista, de todos os tempos. Nesta e na próxima palestra falaremos principalmente de Paulo. E quero sugerir agora como creio que uma exegese cuidadosa irá provar que Paulo é exatamente o oposto daquilo que é costumeiramente representado como sendo. Desejo mostrar primeiramente que Paulo não é um misógino em sua opinião sobre as mulheres, e segundo, que suas diferentes afirmações com respeito às mulheres não estão em irreconciliável desordem, sendo mutuamente contraditórias. Por exemplo, não é necessário, como muitos estudiosos se sentem como que obrigados a fazer, escolher entre Gálatas 3:28, nem homem nem mulher, e 1 Coríntios 14:34. Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas. Nem é necessário, em minha opinião, afirmar arbitrariamente que Gálatas 3:28 é a verdadeira posição paulina sobre as mulheres, que todas as demais declarações de Paulo devem ser interpretadas com base nesta, e simplesmente desprezar todo o argumento contrário. Creio, na verdade, que o que Paulo escreveu em outros pontos não é uma negativa de sua clara afirmação que em Cristo não há homem nem mulheres. Que Paulo não deprecia as mulheres deveria ser evidente até mesmo para o leitor superficial. Ele fala calorosa e expressivamente de mulheres a quem conheceu por causa do Evangelho. Chama Febe de diáconos, em Romanos 16:1. Ele
ela é uma diaconisa no sentido de servir ou ministrar. Traduzir diáconos como serva não é rebaixá-la, é ser como o Senhor que estava na terra, como quem serve, diácono. Lucas 22, 27. Febe é também chamada de prostatis, protetora, Romanos 16, 2. Isso significa que ela era uma ajudadora, protetora, patrocinadora, provavelmente no sentido de que repartia sua riqueza com os santos de Sencreia. Tanto diáconos como prostates são termos importantes aqui, não apenas como uma descrição de Febe, mas como uma indicação do valor que Paulo dava ao seu trabalho. Outros citados em Romanos 16, Priscila e Áquila, são colaboradores, sunergos, com Paulo. Em 16:3, Romanos 16:3. Outras mulheres trabalham, copiosas, como no Senhor. Romanos 16:6 e 12. Ambos os termos são frequentemente usados por Paulo em contextos missionários, destacando aqueles que trabalham especialmente na palavra. Incluindo-os neste número estão Evódia e Sinquite, que se esforçavam, Sunetesan, juntamente com Paulo, nela, pela vitória do Evangelho em Filipos, Filipenses 4, 2 e 3. Isso mostra claramente que certas mulheres na igreja não eram passivas, mas tomavam parte ativa na divulgação da palavra. Elas trabalhavam com Paulo e ele com elas. Isto parece característico de seu trabalho. Não é preciso dizer que isso não se daria se Paulo fosse um misógino inveterado. Examinando, porém, outras passagens, a opinião de Paulo sobre as mulheres parece ser um tanto diferente. Várias dessas passagens se encontram em sua primeira epístola aos Coríntios, que vamos examinar agora. 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, com todas as suas dificuldades e falta de clareza, é todavia uma passagem de primeira importância no relacionamento homem-mulher. E assim também importante no que diz respeito à posição das mulheres. Trata-se de uma passagem que, ao meu ver, transformou-se num espectro grotesco de má interpretação. Vista corretamente, entretanto, ela forma um excelente fundamento para a compreensão dos comentários subsequentes de Paulo sobre a mulher. O capítulo começa com uma dedicação que aplica o seu propósito. Abre aspas. Quanto ao que, abre parênteses, peride, fecha parênteses, me escreveste, é bom que o homem não toque mulher. Fecha aspas. A expressão não toque mulher é sem dúvida um eufemismo para o sexo. Isto significa então que é bom não se casar ou abster-se das relações sexuais? A questão que foi discutida amplamente não é nosso objetivo principal agora. Sugiro, porém, que o versículo inteiro, o capítulo 7, versículo 1, deveria ser lido. O sentido seria então este, abre aspas, sobre o que você me escreveu, que é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, fecha aspas. Dessa forma, abre aspas, é bom que o homem não toque em mulher, fecha aspas. Era o que os ascetas estavam dizendo em Corinto. E, abre aspas, cada um tem a sua própria esposa, fecha aspas,
foi a resposta de Paulo a estes. Esta forma de resposta aparece novamente nos versículos 8 e 9. É possível que alguns dos super espirituais em Corinto, argumentando contra o casamento e o sexo, tivessem criado a condição de Paulo como exemplo, tomando o argumento ascético, aplicado aos solteiros e viúvas. Paulo diz, abre aspas, seria bom que permanecesse sós como eu, fecha aspas. A seguir, porém, ele qualifica a declaração, abre aspas, caso, porém, não se dominem, que se casem, fecha aspas. Assim, em cada caso, Coríntios 7:1 e 7:8, é feito uma afirmação, abre aspas, é bom, fecha aspas, e em cada caso, essa afirmação é limitada por uma declaração subsequente, entre aspas, porém. Ao que parece, os ascetas estavam lutando para manter sua posição e Paulo, que estava do lado contrário, está limitando a força dos argumentos deles. Isso coloca a opinião de Paulo sobre o casamento e as mulheres sobre uma luz diferente. Paulo não é um asceta a respeito do casamento. Ele não está dizendo que o homem deve ficar afastado da mulher. A abstinência sexual é a exceção e não a regra, uma exceção com base no consentimento mútuo para dedicar-se à oração. Coríntios 7, versículo 5. Ou quando cada um tem de Deus, abre aspas, o seu próprio dom. Coríntios 7, versículo 7. Os que são casados devem continuar casados, mesmo quando sofram as consequências da união com o incrédulo. Coríntios 7, de 10 a 16. O sexo é bom, o casamento é bom. Este é o curso normal da vida. Isto diz bastante sobre a condição da mulher. É notável como o capítulo inteiro é dirigido tanto aos maridos como às esposas. Notem a estrutura correspondente. Em Coríntios 7, 2, cada homem deve ter sua própria esposa. Cada um deve ter o seu próprio marido. Cada uma deve ter o seu próprio marido. 7:3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, direitos conjugais. E também, semelhantemente, a esposa ao marido. 7:4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. 7, 10 e 11. A mulher não se separe do marido. O marido não se aparte de sua mulher. 7, 12 e 13. Se algum irmão tem mulher incrédula, a mulher que tem marido incrédulo, sempre comparando. 7:14. O marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. A esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. 7:16. Pois, como sabes, ó mulher? E também, como sabes, ó marido? Paulo se esforça para mostrar como o marido e esposa são iguais nesses assuntos. Ele não deprecia a mulher. O marido não é senhor do corpo da esposa. Ela não existe como objeto sexual ou apenas para a procriação. Uma união singular caracteriza a relação do casal, conforme capítulo 7, versículo 5. Concluímos, assim, que homens e mulheres se equiparam. Isso é demonstrado pelos ensinos de Paulo quanto ao casamento e sexo em 1 Coríntios 7. Vamos analisar agora 1 Coríntios 11. É semelhante a 1 Coríntios 7 em alguns aspectos.
A declaração de abertura do parágrafo, versículo 2, louva os coríntios por se lembrarem de Paulo e continuarem firmes na tradição que ele lhes ensinara. Todavia, à medida que os parágrafos se desenvolvem, fica claro que Paulo não está completamente satisfeito com eles e procura modificar a sua conduta. O início do capítulo 11 é então similar ao 7 na forma. Em cada um existe um eco da carta dos Coríntios a Paulo, seguido de uma espécie de declaração qualificada. Poderíamos parafrasear Paulo no capítulo 11, versículo 2 e 3, como segue, abre aspas, vocês dizem que se lembram de mim em tudo, e por isso quero louvá-los, mas desejo que compreendam, fecha aspas. Outras semelhanças entre os capítulos 7 e 11 serão notadas mais tarde. O assunto dos dois parágrafos, porém, é muito diferente. O capítulo 11 dá início a uma sessão sobre problemas da adoração pública que se estende até o capítulo 14. Os coríntios tinham escrito a Paulo sobre alguns desses problemas, como certeza sobre dons espirituais, capítulo 12, versículo 1, e talvez sobre o uso de véu pelas mulheres na Assembleia. É difícil reconstruir a situação em Corinto, pois temos apenas uma parte da correspondência, que é 1 Coríntios, e um dos lados do argumento, o de Paulo. Entretanto, à medida que Paulo estabelece o seu caso, começa a surgir algo como se segue. Os homens e mulheres de Corinto tinham recebido dons extraordinários do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 4. Esses dons incluía o dom da profecia, que capacita a pessoa a transmitir ensinamentos inspirados pelo Espírito. As mulheres também podiam profetizar. Deveriam elas exercer o seu dom de profecia na presença dos homens? Caso positivo, deveriam transmitir a mensagem divina usando véu? E por que usar véu numa assembleia cristã, especialmente? Abre parênteses. Como era frequentemente o caso, fecha parênteses, se a reunião fosse numa casa particular? As mulheres cristãs não eram livres? Não poderiam elas remover o véu e profetizar sem constrangimento entre os membros da família de Deus? Não é necessário discutir longamente a respeito de véu. Afinal de contas, este não é o tema mais interessante no mundo de hoje. E além do mais, mesmo que consigamos bastante informação sobre o uso de véu, isso não acrescenta nada à nossa preocupação com o papel da mulher. Será necessário, portanto, considerar brevemente coisas como o véu e estudar mais a fundo certos pontos que diz respeito à opinião de Paulo sobre as mulheres. Até aqui, vimos com base em 1 Coríntios 7 que Paulo trata homens e mulheres como iguais. A pergunta agora é esta: o Paulo de 1 Coríntios 11 contradiz ou compromete o Paulo de 1 Coríntios 7? Paulo diz aqui aos coríntios que as mulheres deveriam usar véu na assembleia pública. Sua declaração a este respeito é clara e inequívoca. Nós, naturalmente, gostaríamos de saber mais a respeito dos costumes da época, o que nos ajudaria a compreender melhor a passagem. Era hábito afirmar-se com toda segurança, por exemplo, que nos tempos antigos as mulheres usavam véu em público, em quase todo lugar. Mas este é agora um pouco de discórdia. É um ponto de discórdia entre os especialistas no assunto. Entre as mulheres gregas,
O uso de véu variava de acordo com a época e as circunstâncias. A inscrição misteriosa de Andonia parece proibir o véu em certos cultos misteriosos. Os retratos de imperatriz e deusas aparecem sem véu. Plutarco, por outro lado, escrevendo no término do primeiro século, apresenta um quadro diferente, falando de costume romano, e deve ser lembrado que Corinto era uma colônia romana. Ele pergunta se é, abre aspas, mais comum que as mulheres apareçam em público com a cabeça coberta e os homens com ela descoberta? Fecha aspas. O contexto de sua pergunta indica que esta era a prática comum. Tertuliano, pouco mais tarde, declara que em toda a Grécia e em Corinto é costume das igrejas manter as suas virgens cobertas. Esta era, na verdade, a prática reconhecida em muitos países. Em Tarso, a mulher sempre saía pesadamente velada. Em Jerusalém, quando deixava a casa, a mulher se cobria com duas mantinhas. Em Alexandria, Filo fala do lenço usado na cabeça pela mulher com um sinal de modéstia. Essas são apenas amostras do costume antigo de usar véu, mas o hábito de que falam Plutarco, Filo e outros devem ter sido também o de Corinto. Paulo não teria argumentado com tanta força, a não ser que na sociedade de Corinto fosse irregular que a mulher orasse com a cabeça descoberta. Em outro ponto, apresentei o argumento de Paulo sobre o véu segundo uma ordem composta de 4 pontos. Seguirei de novo esta ordem e tentarei resumir a opinião de Paulo. 1. O argumento teológico. O argumento é, entre aspas, teológico, pelo fato de concentrar-se em Deus. A afirmação de Paulo nesse ponto começa com Cristo, desce para o homem e a mulher, e depois sobe para Deus. O termo usado por Paulo aqui é kefale, entre aspas, cabeça. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, este é o cabeça da mulher. A palavra cabeça indica origem ou superioridade. Para o momento, iremos usar a última ideia e voltar a considerá-la mais tarde. Cristo é representado como sendo subordinado a Deus, e a mulher, do mesmo modo, abre parênteses, ou talvez a esposa, se Paulo estiver falando apenas do relacionamento marido e esposa, fecha parênteses, é representada como sendo subordinada ao homem. Cobrir a cabeça é sinal de subordinação, e Paulo argumenta que seria vergonhoso se o homem se cobrisse e também vergonhoso se a mulher se descobrisse. Se a mulher se descobrir, tirar o véu, poderia da mesma forma cortar o cabelo ou raspá-lo, o que seria uma vergonha ainda maior para ela. Paulo continua seu raciocínio teológico nos versículos 7 e 9. A posição da mulher como subordinada faz parte da ordem criada. O homem é a imagem de Deus e reflete a sua glória, e como Deus exerce domínio. Mas a mulher reflete a glória do homem desde que foi tirada do seu lado e feita para ele. Esta última expressão significa que ela deveria ser a ajudadora dele e não sua escrava ou objeto possuído egoisticamente. 2. O argumento angelológico. As mulheres deveriam usar véu por causa dos anjos, entre aspas.
Este é um raciocínio adicional dado na conclusão do argumento teológico. Voltaremos a ele mais tarde. 3. O argumento sociológico. Este argumento pode ser chamado sociológico, entre aspas, por pertencer à sociedade deles. Nos versículos 13 e 15, Paulo apela para o próprio julgamento deles sobre o que era decente e apropriado em Corinto. Diz ele, abre aspas, julgai vós mesmos, fecha aspas, conforme 10:15. Abre aspas, vocês acham apropriado que a mulher ore sem usar véu? Nossos sentimentos naturais não sugerem que o homem deva usar cabelo curto e a mulher comprido? Se a mulher deve usar cabelo comprido, isso basta para mostrar que deve apresentar-se velada na Assembleia. Fecha aspas. 4. O argumento eclesiástico. O argumento final de Paulo é um apelo à prática das igrejas. Abre aspas. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, fecha aspas, versículo 16. Isso não pode significar, abre aspas, se alguém quiser criar problema ou conflito a este respeito, então põe o assunto de lado, fecha aspas. Paulo não teria se prolongado em argumentar sobre o uso de véu para as mulheres e então, repentinamente, encerrar a questão com um único comentário. Nem é provável que tivesse dito, abre aspas, se alguém quiser discutir a respeito, lembre-se de que não é nosso costume nem prática das igrejas entrar em discussão, fecha aspas. Sua intenção não é tanto censurar o espírito contencioso, como também fornecer uma resposta adicional para qualquer argumento que se apresente. Abre aspas, se qualquer outra objeção for levantada sobre o uso de véu pelas mulheres, fecha aspas, diz ele, abre aspas, gostaria de acrescentar que não é prática apostólica nem prática das igrejas em geral agir de outra forma, fecha aspas. Com este rápido estudo, é claro que certas perguntas nos vêm à mente. Tentarei tratar brevemente de alguns pontos vitais, tendo sempre em vista nosso interesse principal. Poderia ser tentador especular a respeito da cobertura de que fala Paulo, cogitando se era natural ou artificial. Se Paulo poderia estar possivelmente se referindo a um determinado estilo de cabelo em vez de véu, ou o que ele realmente quer dizer com o cabelo comprido e curto. Mas deixaremos de lado essas questões, apesar de terem alguns interesses. Outros pontos são mais importantes para nós. 1. Qual o significado do versículo 10? Traduzido literalmente, abre aspas, portanto a mulher deveria ter autoridade na cabeça por causa dos anjos. Fecha aspas. Uma pergunta. A questão não é simples de interesse para os estudiosos, pois tem a ver de alguma forma com a autoridade ou falta de autoridade da mulher na Assembleia. É extraordinária a variedade de opinião sobre este ponto. Muitos comentaristas julgam que exousia, autoridade, tem um sentido figurado como uma metonimia do sinal para a coisa significada. Exousia é um símbolo do poder ao qual a mulher está sujeita, que é indicado pelo seu uso do véu. Esta foi a explicação de Teofilacto há séculos atrás, sendo ainda a preferida de Forster no Dicionário Teológico do Novo Testamento. Isto se harmoniza bem no contexto.
mas, linguisticamente, permanece a pergunta do motivo pelo qual Paulo usaria exousia passivamente para indicar submissão à autoridade. Outros intérpretes, por sua vez, enfatizam o sentido ativo de exousia. A mulher tem autoridade no sentido de que, com o véu, ela possuía honra e dignidade. Da mesma forma, quando velava, ela tem controle sobre a sua cabeça e não a expõe à indignidade. Outra explicação é que o véu é o poder que protege a mulher dos olhares eróticos dos anjos, enquanto outra ainda identifica exousia como o próprio véu. Esta última é apoiada por algumas autoridades e manuscritos, mas aparentemente trata-se de uma interpretação explicativa. Alguns comentaristas recentes afirmam que exousia deve referir-se à autoridade possuída pela mulher. Groschard acredita que a mulher tem o direito de se aproximar de Deus na oração, orar ou profetizar, desde que use véu. O artigo de M.D. Rocker no New Testament Estudo do Novo Testamento, que ficou algo famoso através de C.K. Barrett, segue em geral esta abordagem. Exousia é autoridade, e como aplicado aqui, é a autoridade da mulher, dada por Deus. Falar em oração e declarar a sua palavra através da profecia. Barrett amplia essa ideia dizendo que o véu, abre aspas, representa a nova autoridade dada à mulher sobre a nova dispensação para fazer coisas que antes não lhe eram permitidas, fecha aspas. Scroggs apoia isso e diz que o significado de Paulo é que agora, na comunidade escatológica, a mulher tem o direito de liderar o culto. Alguns desses pontos de vista, em minha opinião, têm mérito. E é possível que Paulo esteja dizendo que a mulher tem autoridade para orar ou profetizar desde que use véu. Mas o que diz sobre o contexto mais amplo da passagem? O versículo 10 começa com dia touto. Portanto, abre aspas, portanto, a mulher deve ter autoridade na cabeça, fecha aspas. Isso tem ligação com os versículos anteriores. Suponhamos que testemos o conceito de autoridade da mulher no versículo 10, isso é, exousia, no sentido ativo e não passivo. Paulo tinha dito que a cabeça da mulher é o homem. Este é, sem dúvida, o tema predominante no versículo precedente, sem levar em conta o significado de, entre aspas, cabeça. Vamos testar agora a lição. Abre aspas, o cabeça da mulher é o homem, portanto a mulher deve ter autoridade para falar, fecha aspas. É isto que Paulo quer dizer? Paulo disse no versículo 7 que a mulher é a glória do homem. Os versículos 8 e 9 são explicativos e provavelmente intercalados. A lição, portanto, está entre o versículo 7 e 10. Abre aspas, a mulher é glória do homem, portanto deveria ter autoridade para falar, fecha aspas. Será este o ponto de Paulo? A lição, nesse caso, assim como um possível elo de dia touto com o versículo 9, é algo claramente insatisfatório. Além disso, devemos lembrar-nos de que o fato de a mulher orar e profetizar e seu direito a fazer isso não são realmente a preocupação maior do parágrafo.
Uma mulher que ora ou profetiza é apenas um incidente na ideia mais ampla do uso do véu na reunião pública. Concluo, portanto, que o versículo 10, no contexto, significa que exousia, abre parênteses, por metonímia, fecha parênteses, se refere à submissão da mulher ao homem, mostrada pelo uso do véu. As ideias sobre, entre aspas, anjos, no versículo 10, são inúmeras. Elas incluem conjecturas forçadas sobre emendas no texto, teoria fantasiosa sobre anjos bons e anjos maus, e assim por diante. Felizmente, o nosso propósito aqui não é realçar por tais digressões. Paulo pode estar dizendo que até mesmo anjos podem estar presentes no culto de adoração e que, por respeito a eles, nada deve ser feito fora de ordem. Outros assuntos estão incluídos na mensagem de Paulo, mas precisamos ser tratados com brevidade. 2. Qual o significado do versículo 3, abre aspas, e o homem, o cabeça da mulher, fecha aspas. O importante aqui não é o uso ou falta de uso do artigo grego, mas o significado de kefale, cabeça. Notamos antes que cabeça pode indicar origem ou superioridade, sendo esta última a preferida. Esta preferência pode ser justificada. Barrett, de acordo com sugestões prévias de Scheer e Bedali, pensa que cabeça pode ter o sentido de origem, como, por exemplo, a origem de um rio. Desde que, segundo o versículo 8, a mulher é feita do homem, o pensamento de Paulo, diz Barrett, não é que o homem é senhor da mulher, mas que ele é a origem do seu ser. Scroggs segue esta linha de pensamento e nota que é, no versículo 3, que o assunto de subordinação é levantado. Scroggs argumenta então que o homem é a origem da mulher e não o seu governante. É interessante que outros com ponto de vista correspondentes, seja Schiller ou Bedade ou Barrett, aceitam a subordinação até certo ponto. Isto indica que mesmo que cabeça seja fonte ou origem, o conceito de prioridade ainda persiste. Devo confessar, porém, que acho difícil aceitar esta espécie de lógica, pois, como é Deus Pai a fonte ou origem de Cristo, parece preferível aceitar que fale como catalogado por Andit e Gingrich, entre aspas, cabeça, para indicar grau superior. 3. Existem outras questões. 1 Coríntios 11, 2 a 16 fala do homem e da mulher em geral ou do marido e esposa em particular? Devemos lembrar-se da tradução adotada pela edição revista e atualizada, abre aspas, o homem, o cabeça da mulher, fecha aspas. Esta questão terá de ser adiada. E talvez isto seja bom, porque teremos oportunidade de verificar outras passagens onde surge o mesmo problema. Talvez seja também oportuno deixar em suspenso qualquer pergunta sobre o uso de véu em nossos dias, apesar de que não vacilo em sugerir agora que o véu é algo que pertence à época e cultura dos coríntios. Isso nos leva a ampla área de coisas, abre aspas,
condicionadas à cultura, fecha aspas. E também, neste ponto, temos de continuar aguardando. Ainda não falei sobre o sentido do versículo 11 e 12. A primeira palavra do versículo 11 é plen, um advérbio de ligação, que significa apenas, em todo caso. Traduzido como todavia, é uma palavra curta que interrompe a discussão e enfatiza o que é importante. Todavia, de tudo isso, diz Paulo, a coisa importante é, abre aspas, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Isto soa muito semelhante a 1 Coríntios 7. Resta-nos colocar esta ideia em perspectiva em 1 Coríntios 11, que fala de subordinação, e em termos dos outros ensinamentos de Paulo sobre o papel das mulheres. Obrigado por acompanhar a leitura. Se você está gostando desse assunto, compartilhe esse vídeo com mais casais, mulheres. Deixa um like aí nesse vídeo e se inscreva no canal. Depois a gente vai começar o capítulo 3, que fala sobre 1 Coríntios 14 e 1 Timóteo 2. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?